Bom, resultado da expedição de ambientalistas da Fundação SOS Mata Atlântica, que percorreu 305 quilômetros do Rio Paraopeba, revelou que não há condições de vida aquática no trecho nem do uso da água. A análise foi feita desde Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde houve rompimento da barragem, até Felixlândia, na região central do estado. Bom, e para a gente analisar esse relatório, eu vou conversar agora com a Letícia Yumi Marques, que é consultora ambiental do Peixoto e Cury Advogados. Oi, Letícia, boa noite para você. Olha, a gente sabe que a natureza tem uma capacidade de se recuperar. Eu queria saber se isso pode acontecer com o Rio Paraopeba e se pode, em quanto tempo essa recuperação aconteceria? Boa noite. A natureza realmente tem uma capacidade de resiliência que é muito grande, mas mesmo essa capacidade de resiliência, né, que é a capacidade de se regenerar diante desses desastres ecológicos, ela não é uma capacidade absoluta, ela varia de acordo com o grau de resiliência varia de acordo com o ecossistema e com o dano ambiental causado. Eu acredito que algum biólogo, algum gestor ambiental consiga mensurar para nós melhor qual seria o tempo de recuperação de todo esse dano causado ao Rio Paraopeba. Mas do ponto de vista da legislação, esse tempo de recuperação não é levado em consideração. O que se exige é a recuperação do dano, independentemente do tempo em que o dano deve demorar para ser recuperado. Se demorar 5 anos, são 5 anos. Se forem 10, 50 anos, sejam uns 10, 50 anos, mas essa recuperação precisa ser providenciada pelo empreendedor. Agora, você falou sobre recuperação legalmente, né? Quanto tempo e quais seriam agora os procedimentos do governo de Minas Gerais, das partes envolvidas para a recuperação não só do rio, né, como da vida dessas pessoas que sofreram com esse rompimento da barragem? Olha, esse dano vai ser apurado em 3 frentes na legislação ambiental, com a responsabilização administrativa, penal e civil do empreendedor, da Vale. Do ponto de vista civil, o que a lei determina é, de fato, a recuperação do meio ambiente lesado. Então, a gente está falando aí de recuperar a qualidade da água do rio e as áreas de várzea, que também foram atingidas, né, por todo o estrago da lama. Existem danos aí que não tem como serem reparados do ponto de vista civil. Eu não tenho como trazer de volta as espécies de peixe que morreram. Então, com relação a isso, o que a lei determina é que esse tipo de dano seja compensado, ou seja, a reparação deve encontrar uma maneira de substituir, né, de forma equivalente, essa fauna que foi atingida, que morreu e não tem mais como, né, se trazer de volta aquela fauna que foi atingida. Do ponto de vista... Desculpa, você quer me fazer alguma pergunta? Não, pode concluir, perdão. Achei que você já tivesse terminado, pode concluir. Do ponto de vista administrativo, a gente fala das multas que podem ser aplicadas pelo órgão ambiental. E aí, esse fato, a poluição do rio em si, pode ser dividida em algumas outras infrações, a depender do entendimento do fiscal. Porque existe, né, a poluição das águas em si e existe também a danificação causada à área de APP, que é a área de várzea, e o dano que foi causado à fauna. Então, pode haver aí pelo menos umas 3 infrações que podem ser cobradas via auto de fiscalização do órgão ambiental. Essas mesmas 3 possíveis infrações podem se manter na esfera de crimes ambientais, né, que cada uma dessas condutas que eu acabei de mencionar, além de constituir uma infração administrativa, também pode constituir um crime ambiental, dependendo aí da análise do Ministério Público, se for dar seguimento a essa investigação. E você falou sobre compensação para o rio, para as pessoas do entorno, né, os agricultores, os moradores que foram afetados. Essa compensação viria de que forma? E sendo financeira, existe uma quantia? Porque não tem um número, né, de dinheiro que possa amenizar aí o sofrimento dessas pessoas. Oi, desculpa, pode repetir a pergunta, por favor?
sobre compensação, né, de recuperação do rio e das pessoas do entorno. Essa compensação viria de que forma? Ela sendo financeira, existe uma quantia que a gente poderia trabalhar? A gente sabe que nenhum valor seria suficiente para amenizar, né, os danos de quem passou por esse problema, das famílias que ainda procuram por desaparecidos, mas existe uma base? Olha, a gente só fala em compensação quando a natureza não pode ser recuperada. Então, de início, a primeira providência é recuperar o que foi lesado. Então, se houve plantas que foram atingidas, que murcharam, que morreram por causa da lama, essas plantas precisam ser substituídas por novas mudas, também de espécies nativas da região, não pode ser qualquer planta. E aí, o procedimento é mais ou menos o seguinte: você repõe a muda e acompanha por um período aproximadamente de 2 anos o desenvolvimento dessa muda. Isso quando a gente fala do que pode ser trocado, né, do que é fungível. Então, uma árvore morreu, eu posso substituir essa árvore que morreu por uma muda. Vamos falar do rio. O rio foi poluído, foi contaminado. Existem tecnologias capazes de recuperar a qualidade da água desse rio até um determinado patamar, né? Essa despoluição vai acontecer gradativamente até que se atinja um patamar estabelecido, um patamar de qualidade da água estabelecido pelos órgãos ambientais. Então, quando a gente fala de um dano que é possível ser recuperado, a legislação determina que ele seja recuperado, independente do valor que custe. Isso tem alicerce no que a legislação ambiental entende por ser a teoria do risco integral, ou seja, se um empreendedor auferir um lucro explorando uma determinada atividade e essa atividade causou um impacto ambiental negativo, faz parte do risco que ele assumiu quando ele decidiu executar aquele negócio, dar conta dessas medidas de descontaminação, de despoluição. A gente fala de compensação quando eu não consigo recuperar o meio ambiente lesado, independentemente do valor que eu venha a investir. Então, por exemplo, morreram espécies de peixe ou outros tipos de fauna que habitavam o rio Paraopeba. Isso é incontestável, a gente está vendo aí as imagens. Claro que a gente não consegue repor exatamente aqueles indivíduos que vieram a falecer, mas é possível pensar aí em programas de recolocação de fauna, de criação de outros peixes para a futura reinserção no rio. Isso tudo pode ser estudado e fica muito mais agravado se a gente identificar alguma espécie que, por exemplo, não estou afirmando, mas e se houvesse alguma espécie em risco de extinção, né? Então, aí esse dano fica ainda mais difícil de ser reparado. Quando isso acontece, aí sim, eu não consigo devolver exatamente aquilo que eu danifiquei, eu tomo outras medidas que visam compensar aquele dano. O valor é sempre estimado pelo Ministério Público ou pelo órgão ambiental, que são os órgãos capazes de formular um acordo ou de exigir o pagamento dessa compensação. Realmente, em razão da extensão toda do dano que a gente está vendo no rio Paraopeba, eu não consigo imaginar uma base de valor para passar para todos que estão nos assistindo. Foge muito da regra, né? Foge muito da curva um desastre dessa extensão. Inclusive, no caso de Mariana, não se chegou a se estabelecer um valor fixo. O que o Ministério Público e os órgãos ambientais estabeleceram é a recuperação do meio ambiente, partindo do pressuposto de que o estrago que foi feito pode ser recuperado. Tá certo, Letícia, muito obrigada. Eu conversei com a Letícia Igumi Marques, que é consultora ambiental do Peixoto e Cury Advogados.